Oi, gente, tudo bom? Vim trazer um vídeo hoje assim diferente. Eu não vou mostrar nenhum local aqui do Quebec ou do Canadá, mas como acabou de acontecer comigo uma situação, vim aqui contar para vocês que eu achei muito interessante. Fazendo um resumo rápido para quem não conhece um pouquinho da minha história, vou tentar ser rápida, algo que eu quase nunca consigo. A minha formação profissional no Brasil é como fisioterapeuta. Eu cheguei no Canadá vão fazer 5 anos agora em maio, e quando eu vim pra cá, a minha ideia era fazer outras coisas que não fisioterapia. Eu tinha ideia de fazer cozinha, depois eu mudei, falei, não é minha praia. Eu trabalhei um pouco dentro de cozinha, não gostei. Não para trabalhar, eu gosto de cozinhar, mas não era para isso. Aí depois eu pensei, de repente, em sociologia. Eu queria mudar de áreas, eu não queria fazer de novo fisioterapia, tá? Eu queria fazer outra coisa. Fiz sociologia durante 6 meses, entrei pra faculdade. Também, assim, curti o curso, mas não me vi como socióloga, então também saí dessa nova ideia, né, que eu tinha tido. O que aconteceu, então? Eu vou explicar um pouquinho também por que eu não fiz fisioterapia quando eu cheguei aqui, por que eu quis sair da área, né? Eu tinha feito faculdade no Brasil, demorei muito para conseguir me formar, tive dificuldades também financeiras, dificuldades outras, então eu não consegui me formar nos 4 anos que fazem parte do que é necessário, né, para ser fisioterapeuta no Brasil. Então eu tive que fazer a faculdade, 4 anos, tive que parar, depois eu voltei, quando eu voltei eu tive que fazer o curso em outra faculdade, então acabou que no final das contas eu estudei por volta de quase 8 anos para me formar como fisioterapeuta. Depois de terminar a faculdade, eu fiz uma especialização em fisioterapia respiratória, dentro de UTI, enfim. Então, acabou que, no final das contas, eu fiquei estudando na área de fisioterapia durante 10 anos. Depois de acabar isso tudo, eu tive minha experiência profissional durante 5 anos, fiz muita coisa nesses 5 anos e tal, gostei, mas como eu estava mudando de país, mudando a minha vida totalmente, eu também pensei em mudar totalmente também nessa área profissional. Não desgostei de fisioterapia, achei muito bacana de ter estudado, gostei muito, minha profissão também, a parte profissional também, a experiência profissional que eu tive foi muito bacana, mas eu queria mudar de área, então por isso que eu fiz percorrer esse caminho. Mas ao mesmo tempo eu pesquisei antes de vir para cá, de repente essas informações possam ajudar alguém que está vendo esse vídeo e que tenha vontade, né, de fazer fisioterapia aqui no Canadá também, mais especificamente no Quebec eu falo, porque é a província que eu moro, que eu conheço um pouco mais as regras, mas lembrando que cada província tem as suas regras particulares, né? Então, o que eu, na época, né, mais ou menos uns 6 anos atrás, antes de vir para cá, eu pesquisei e o que eu descobri em relação a ser fisioterapeuta no Quebec. Se você fez uma formação no Brasil, não sei para outros países, na época, quando eu chegasse aqui, eu teria que fazer uma equivalência, que é uma equivalência da Faculdade de Fisioterapia do Quebec e da do Brasil. Então, essas diferenças e tal, você cursa algumas matérias relacionadas à tua área e demorava em torno de 1 ano. Só que tinha uma certa fila para você entrar também. Então, tinha épocas de inscrição, essa coisa toda. Então, às vezes, poderíamos demorar de 6 meses a 1 ano para que você entrasse nessa equivalência que demorava mais ou menos 1 ano para acabar. Então, vamos colocar um mínimo aí, mais ou menos 1 ano e meio, né? Desse 1 ano e meio, depois que você tivesse a sua equivalência, você não podia trabalhar como fisioterapeuta diretamente. Por quê? Porque no Quebec, o fisioterapeuta, para que ele trabalhe nas suas plenas funções, né, como fisioterapeuta, ele tem que ter mestrado. Então, todo mundo que faz faculdade de fisioterapia aqui continua direto e faz logo mestrado para que depois ele possa, então, ter o título de fisioterapeuta. Ou seja, eu teria que fazer minha equivalência, esse 1 ano e meio que eu comentei, de tempo de espera mais equivalência, e mais pelo menos 2 anos para eu fazer o mestrado. 2 anos é o mínimo exigido, mas você normalmente acaba demorando um pouco mais para fazer o mestrado, ainda mais um imigrante, aprendendo a língua francesa, blá blá blá. Então, eu me coloquei mais ou menos uns 3 anos de mestrado. Então, no final das contas, eu calculei 4 anos e meio. Então, eu pensei, 4 anos e meio para eu trabalhar como fisioterapeuta. Aí eu fiquei com aquela ideia, poxa, já estudei tanto tempo fisioterapia, será que eu quero de novo, mais 4 anos e meio? Então, na época, também isso pesou na minha decisão de não fazer equivalente de fisioterapia aqui no Quebec. Então, fiz isso que eu falei para vocês no início, cozinha, depois sociologia e tal, até que pesquisando, realmente eu fiquei trabalhando um período, depois que eu fiz sociologia, eu fiquei trabalhando e eu aguardando e pesquisando ao mesmo tempo o que eu gostaria de fazer aqui como profissão e tal.
Enquanto isso, meu marido trabalhava também, estudava, se formou. Quando ele se formou na área dele, eu pensei, bom, agora é minha deixa, eu vou começar a estudar algo. Comecei a pesquisar, até que foi até meu marido que descobriu na época, a gente se esbarrou num curso que existe aqui no Quebec, uma formação que se chama ortesista e protesista ortopédico. Não sei se tem isso no Brasil, se de repente já tem, de repente foi criado, enfim, realmente eu não conheço essa profissão no Brasil. É um curso técnico, mas é um curso técnico que dura 3 anos, a formação dura 3 anos. Então é um curso técnico bem profundo. O técnico aqui no Canadá, pelo menos no Quebec, ele tem uma conotação um pouco diferente da do Brasil. Não estou dizendo que no Brasil o curso técnico seja bem visto, isso é algo que eu acho que tem sido crescente na cultura brasileira, de ver o técnico como alguém tão bom quanto, tão profissional quanto, tão capaz quanto uma pessoa que teve um nível universitário, às vezes até mais capaz, né? Enfim. Então aqui no Quebec a conotação é diferente. Qualquer técnico ou pessoa formada em universidade vai mudar muito pouco o salário e ao mesmo tempo é bem visto tão quanto, tá? Isso é a minha opinião pessoal. Então quando eu vi esse curso técnico, eu falei, gente, que interessante, vou pesquisar um pouco mais a respeito. Pesquisei, me apaixonei pela ideia, falei, nossa, eu acho fantástico isso, pessoas que vão fabricar as órteses e próteses, né, para pessoas, então vou me lançar. Me inscrevi, isso aconteceu no ano de no início de 2017. No meio de 2017 eu fui aceita, porque tem uma seleção, né? Se vocês tiverem interesse, eu posso fazer de repente um vídeo falando um pouco mais dessa seleção, apesar de que é algo relativamente simples, né? Tá tudo no site, mas eu posso também, caso vocês tenham interesse, fazer um vídeo sobre isso. Então, na época eu fui selecionada, comecei a estudar no meio do ano passado, e aqui sempre se começa no meio do ano, o ano letivo, né? Tanto escolas quanto curso, quanto universidade. Então, eu comecei no meio do ano passado e agora eu tô no meio do ano. Agora eu vou me formar no meu primeiro ano, né? E aí eu vou entrada no segundo até o terceiro ano. Eu posso também fazer um vídeo falando do curso, que é muito bacana, é muito interessante, é um outro mundo que eu não conhecia, mesmo como fisioterapeuta. Eu não tinha ideia de quanto desse mundo de órtese e prótese, que realmente é um mundo impressionante, o que se tem, o que a gente não imagina que é uma órtese o que é uma prótese também é fantástico. Então, eu posso fazer depois um vídeo falando mais da profissão especificamente. E o que aconteceu hoje, interessante, é que eu acabei de voltar da escola e a gente teve uma aula hoje que foi uma conferência de uma mulher que ela tem, uma pessoa que tem uma deficiência física. Ela contou a história dela nessa conferência e é fantástico a superação. A vida dela é uma grande lição de superação. Então eu queria compartilhar um pouco disso com vocês. Ela ficou tetraplégica quando ela tinha 17 anos. Ela, na época, tinha acabado de fazer uma aplicação que chama aqui, que é uma inscrição para um curso de dança e arte contemporânea, no mesmo CEGEP que eu estudo. CEGEP é o colégio, é um tipo de colégio técnico aqui no Quebec. Então, ela tinha acabado de fazer a inscrição no colégio, ela tinha sido aceita e ela ia começar a estudar 4 dias depois em dança. E antes desses 4 dias acontecerem, ela teve um acidente, ela foi pular num lago, na casa, um chalé, tipo na parte de campanha, né, na parte de uma cidade interior aqui do Quebec. Ela foi pular num lago e ela teve a impressão que o lago era mais profundo e era bem mais raso. E ela bateu com a cabeça no fundo e ela ficou, então, teve um rompimento, né, da medula, né, e ela ficou tetraplégica de mais ou menos o nível da cervical 5 e 6, né, bem aqui no início do pescoço para baixo. Ela perdeu a movimentação. 17 anos, você imagina que loucura, né? Para a vida de uma adolescente, começando a vida com namorado, começando a estudar, cheio de sonhos e tal. Então, ela contou toda a vida dela, toda a luta dela para se aceitar, para novamente ela comentou sobre todo o momento dela de luto, né, com ela mesma, porque ela meio que se despediu de uma pessoa e passou a ser outra também, até certo ponto, né? Então, toda a vida dela mudou, enfim. Foi uma conferência de 2h30, então foi muita coisa conversada. Mas o que foi bacana é que ela decidiu, dentro da situação da vida dela, não desistir dos sonhos dela, que ela queria ser dançarina,
e ela se tornou dançarina profissional, ela fez o curso dela mesmo sendo tetraplégica. Ela tem a movimentação hoje um pouco assim, uma movimentação leve dos braços, a mão ela tem pouca movimentação e ombros também ela mexe, e ela tem também o controle do tronco dela, né? Pernas não, nenhuma movimentação. Então ela tá sempre de cadeira de roda. Então, assim, fantástico a história dela, o que ela fez. O que ela fez há 15 anos atrás, ou 17, se eu não me engano, ela abriu o curso dela de dança, e a empresa dela, na verdade, hoje é uma grande empresa de dançarinos, né, profissionais, tanto dançarinos que são deficientes físicos, dançarinos que não são deficientes físicos. Então é uma escola que não segrega, é uma escola que une realmente todo tipo de dançarino, né? Então, assim, muito bonito, muito emocionante a história dela, achei fantástico. É uma história de superação muito legal, e ela veio ali exatamente falar sobre o quanto o ortesista e o protesista ajudaram ela também na superação dela, na luta dela, e até hoje, né? Porque afinal de contas, uma cadeira de roda é uma grande órtese, né? E também um pouco de prótese para ela substituir um pouco o membro. Então, ela falou o tempo todo, tanto não só de nós como fisioterapeutas, os ergoterapeutas, que é uma outra tipo de trabalhador aqui também, que trabalha junto com o fisioterapeuta, dos médicos, dos ajudantes, né? Que eu não sei o nome exatamente dessa profissão no Brasil, mas são as pessoas que ajudam. Então, é como se fosse um técnico em enfermagem, enfermeiros, enfim, toda a equipe multidisciplinar que ajudou ela a ela estar onde ela está hoje, a dançar, porque ela realmente passou a ser uma dançarina e linda, as danças e tal. Eu vou tentar achar o vídeo, de qualquer forma. Não, agora eu não vou ter essa informação, mas eu vou tentar botar o link aqui embaixo. Se eu não conseguir botar o link aqui embaixo, de alguma forma depois no próximo vídeo, de repente, eu coloque, mas é muito bonito, porque também o vídeo está em francês, né? Assim, o que está escrito, nem todo mundo vai entender, mas o bonito é ver realmente a superação dela, o apoio que ela teve, obviamente, da equipe multidisciplinar, mas a luta dela e de querer realmente fazer acontecer e correr atrás dos sonhos, né? Então, isso me motivou ainda mais. Eu saí de lá pensando, poxa, que bacana ver o quanto que as nossas profissões na área da saúde em geral, a gente pode realmente ajudar e fazer e mudar a vida de uma pessoa mesmo, né? Ela falou comentando assim, brincando com a gente, o quanto que um parafuso muda a vida dela na cadeira de roda dela. Que pra gente isso é uma bobagem, tava dando ali um probleminha na roda na hora de girar, uma brincadeira que ela fez, mas ela comentou assim, eu vou lá e eles trocam uma coisa que pra mim era um grande problema, e aquilo ali ele trocou em, sei lá, 3 minutos, uma pecinha, e eu falo, meu Deus, agora a minha vida continua muito melhor. Então, ela comentou dessas pequenas situações, né, do dia a dia dela. Mas muito bacana, eu queria vir dividir um pouquinho com vocês essa minha história, desde que eu vim pra cá, porque nem todo mundo, acho que acompanha meu canal sabe mais ou menos o que eu faço, o que eu fiz e o que eu tô fazendo agora. E se vocês estiverem com vontade, quiserem, eu vou fazer um vídeo só falando dessa profissão especificamente, do ortesista e protesista ortopédico, que é uma profissão muito bonita e junta muita coisa, sabe? Muito bacana mesmo. Então é isso, um beijo enorme pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!